Olá, amigos e amigas do canal O Equador das Coisas. Sejam bem-vindos mais uma vez a este espaço que tenta, de alguma maneira, aproximar livros de pessoas e vice-versa. Lá pelo ano 2016, mais ou menos, quando eu estava fazendo o mestrado, na área de letras, a professora Graça Graúna, professora indígena que nós tivemos, ela pediu que a gente fizesse um texto, uma produção envolvendo a relação da literatura com as águas, com a água, o símbolo água. E aí, coube a mim escrever um material, um texto, versando sobre dois livros. Os livros são Chuva de Letras, do Luiz Alberto Brandão, e o livro Cartas do São Francisco, de Nilma Gonçalves Lacerda. Eu vou ler aqui para vocês o texto na íntegra, um texto que está lá no meu blog pessoal, www.oequadordascoisas.blogspot.com. Quem quiser dar uma conferida, é só acessar esse link. O texto é intitulado Resistir pela Água, por uma literatura viva. E eu digo o seguinte: o homem é um ser literário, acreditem ou não. A literatura, por sua vez, é como a água do tempo, da vida. A água que alimenta a alma humana e também o corpo humano, que nos preenche de cor, dor, força, medo e esperança. A água, no interior da literatura, pode ser também o território, o habitat, o próprio espaço dos fenômenos que nos constroem. A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. Essa frase é de Antônio Cândido. A literatura, pois, pode representar o caos. O caos pode significar tudo. E a água, como parte integrante do todo do imaginário literário, é este deserto das coisas e também o oásis dos movimentos. A literatura, enfim, pode esboçar a paz. A literatura é o próprio mundo. A literatura é, enfim, o homem. O verso, o inverso, o reverso de tudo, de todos. A literatura é, antes de tudo, linguagem munida de significado, como requer Pound, e tudo é levado à 10ª potência. Sem a presença da linguagem, nada pode funcionar com plenitude. O ser humano total não é construído, muito menos reconstruído. O mundo não alcança seus refinamentos racionais de existência. Sem linguagem e sem literatura, a renovação da vida não é garantida. A água, por sua vez, é também uma linguagem. Linguagem dos que rebeiram os rios da vida e da morte, colo dos amargores e fonte das saciedades mais intensas. Literatura é também imagem, repertório de imagens. No livro de Luiz Alberto Brandão, intitulado Chuva de Letras, e que é, juntamente com o livro Cartas do São Francisco, de Nilma Gonçalves Lacerda, matéria central do presente texto, a imagem é explorada com demasiada intensidade. Tanto é que a chuva de letras na tela da televisão, que acompanha todo o desenrolar da trama e que marcam as ações e os pensamentos do protagonista, provoca fortemente o imaginário do personagem, criando inúmeras possibilidades de ideias e suposições plausíveis. Fato que evidencia o poder que a imagem televisiva exerce na capacidade criadora das crianças e dos adolescentes.
Há momentos no livro Chuva de Letras em que o receio de interagir com algum fantasma preocupa o personagem, de modo que tais imagens interferem no seu cotidiano e ele passa a refletir sobre o que vê, tenta interpretar e procura compreender o significado de tudo que é retratado na chuva de letras reverberada na imagem televisiva propriamente dita. É possível perceber que, após essa preocupação inicial, ele se encanta com o que as imagens provocam no seu imaginário e passa a viver melhor, mais feliz. Isso porque, como afirma Fittipaldi, toda imagem tem alguma história para contar. Essa é a natureza narrativa da imagem. Suas figurações e até mesmo formas abstratas abrem espaço para o pensamento elaborar, fabular e fantasiar. O mero fato de o protagonista se abrir ao novo o faz se sentir melhor. Sendo assim, percebe-se que tudo que o personagem contempla gera um oceano de significados, possibilitando novas maneiras de explorar a realidade e capacidade para perceber o mundo ao seu redor, a partir da fantasia e do imaginário da chuva. A percepção se amplia e se consolida a construção de novos saberes. Em retorno ao inventário temático que abriu esse texto, Cândido retoma o conceito de literatura e o traduz relacionando-o a todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura. Em consonância com esse refletir, há suspeitas naturais de que um mundo sem produção de significados em cadeia seria um cabal desastre. Do mesmo modo que um homem que vive sem ter o devido contato com a literatura ou com os textos de natureza literária, tornar-se-ia um impostor corpo disforme, pálido em termos de representatividade e de expressividade. Não há homem sem água, não há humanidade sem literatura. A água que é derramada em dias de chuva é o alento para o sertanejo, o fator de judiação para o favelado da grande cidade. A água esmaga o coração sofredor, assim como retira o amargo das secas. O povo é a água da literatura, a maior história de todos os mundos e tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação, diz Cândido. A literatura, pois, assim como a água, é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente. A humanização pelo fator literatura, para Cândido, deve ser entendida como todo processo que incute no ser humano rotas de reflexão, aquisição de saber, desenvolvimento do senso de alteridade, refinamento dos sentimentos e habilidade para enfrentamento das problemáticas do viver. Mas por que a literatura seria tão importante para o homem? Qual o seu segredo? A literatura seria mesmo uma espécie de água, de líquido vital para a existência? No livro Cartas do São Francisco, escrito por Nilma Gonçalves Lacerda, a água figura no livro como mote-mor da trama. A autora, fazendo um paralelo com a famosa obra do poeta alemão Rainer Maria Rilke, Cartas a um Jovem Poeta, faz arvorar algumas unidades de cartas expressas direcionadas a um aspirante a escritor de histórias infantis e juvenis. Com sede por transmitir saberes, a autora faz um pequeno, porém apurado, apanhado do fazer literário relacionado à literatura infantil e juvenil, elencando informações tanto precisas quanto preciosas sobre tal atividade.
A literatura tem desses movimentos particulares. A água já foi território para várias importantes obras universais, desde as epopeias homéricas até Moby Dick, de Herman Melville, passando por Joseph Conrad, João Guimarães Rosa e tantos outros. Em Cartas do São Francisco, o velho Chico é a matéria que gera a fluidez do conhecimento compartilhado, tal qual um espelho d'água que reproduz as faces de todo um organismo vivo. Neste caso, a literatura dita infantil e juvenil. Ao mesmo tempo em que a desloca do comum convívio frente a outras disciplinas relacionadas ao saber humano, como já citado anteriormente. Barthes faz da literatura, aqui em todas as suas acepções, uma caixa de guardados, um baú capaz de zelar atemporalmente por incomensuráveis saberes. Este, para ele, é justamente o aspecto que faz da literatura um fenômeno exclusivo, quando comparado às demais áreas do saber. Para o referido autor, a literatura é a própria realidade, bastião da vida em si, o que a impulsiona a estar continuamente em vantagem perante as outras formas de conhecimento. Cada sociedade cria as suas manifestações ficcionais, poéticas e dramáticas de acordo com os seus impulsos, as suas crenças, os seus sentimentos, as suas normas, a fim de fortalecer em cada um a presença e a atuação deles. Para a literatura, um dos principais ingredientes a ser colocado em análise quando entrada ela em julgamentos por sua real e definida relevância é, de longe, o potencial conjunto de ferramentas de que possui para que o irreal seja desbastado, volatilizado e até expulso do que é caracterizado como sendo propriamente humano. A literatura, portanto, ao ser o real ou parte do real, ou até mesmo a força motora e gestora de tudo que é real, termina por ser o local onde tudo se alimenta do todo, em prol do todo e semelhante ao todo. Tendo como ponto de apoio a citação acima, há de se considerar a inestimável importância da literatura para que seja fomentada nos seios das sociedades uma espécie de cultura letrada sobre a qual a palavra é sempre apresentada nos centros das significações e das virtudes mundanas. Por ser uma expressão artística milenar, a literatura atravessou várias fases de contemplação reflexiva existenciais e hoje é um território de proporções inestimáveis onde bailam os ventos do fator resistência. E um dos seus efeitos cruciais é a linguagem, com suas 1001 potencialidades. Língua e literatura, portanto, não sobrevivem separadas. A literatura, por sua vez, acaba por refletir no conjunto de suas verdades e de sua natureza universal toda a plasticidade de expressão que se vincula à linguagem. Também utilizada como ferramenta de comunicação, a literatura, embora circunscrita num contexto histórico mais recente que o da língua em si, consegue manter suas interconexões comunicativas demasiado objetivas e sem maiores afetações. Como é de se suspeitar, sem grande esforço, uma sociedade sem a presença da arte literária certamente exprimir-se-á com menor correção, nitidez e criticidade. A palavra escrita ou lida, de certo, desfruta de um poder único, largo, fator que não a limita, já que não sendo simples figurante, beira a fomentação do que é real, isto é, a natureza existencial acerca do que é realidade. A literatura não está parada, assim como a água de um córrego não é um corpo-objeto que possui uma única forma. Pelo contrário, ela está constantemente em trânsito, a passear por várias paragens do conhecimento humano,
e a pegar carona em diversos veículos de mídia, num efeito dinâmico que surpreende até os mais céticos estudiosos do ramo. Em uma sociedade acostumada a reprimir seus viventes por conta de inúmeros fatores geradores de desigualdade, e que em pleno século XXI ainda teima em conviver com máscaras flutuantes de segregação social, de intimidação e de terror, a literatura passa a se cobrar mais, como a exigir-se de si mesma em direção ao posto ocupado pelo outro, o leitor, baseando-se para isso num complexo argumento de alteridade, fomentadora de identidades e valores impagáveis. Pois bem, meus caros e minhas caras, aí está o texto. Se você quiser dar uma lida com mais calma nele, como eu falei, ele se encontra lá em meu blog www.oequadordascoisas.blogspot.com. Resistir pela água por uma literatura viva. Aproveitando, indicando esses dois livros aí citados no texto. Pois bem, a gente se encontra no próximo vídeo. Saudações e até breve.